sendo este então a chave da exposição, mas de forma bem proposital, estamos lendo também os 2 versículos anteriores e os 2 posteriores. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz a palavra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os muitos irmãos. E os que predestinou, esses também chamou, e os que chamou, esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Ao ler os versículos anteriores, a partir do 26, diz a palavra: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Palavra do Senhor. Deus eterno, eis aqui a tua palavra. Reúna, Senhor, o teu povo em torno dela. Fale conosco e transforma-nos por meio dela. Alcança-nos com ela e seremos alcançados. Queremos, Senhor, viver a produtiva manifestação que está na palavra. Abençoa-nos com essas verdades. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Tome seu assento, você que pode. Aleluia. Bênção. Amados irmãos, estamos mais uma vez na presença de Deus para refletirmos em torno da palavra de Deus, em torno do Evangelho, em torno dos conselhos do nosso Rei e do Altíssimo. Estamos hoje, mais uma vez, dando sequência aos posicionamentos que procuramos ter, pelo menos nos últimos 3 domingos antes desse, no último mês. Crendo então que o Espírito Santo queria e desejava, ou deseja tratar conosco com questões espirituais que têm aplicação prática em nossa vida, no campo espiritual, no campo emocional, no campo técnico, administrativo da própria vida, sabendo então que todas essas formas de vida, ou todas essas formas de viver, manifestando a glória do nosso Cristo, faz só que nós tenhamos esta saúde espiritual, mas que possamos ser um meio pelo qual outras pessoas desejem conhecer nosso Deus, desejem ter a mesma comunhão e até um meio de evangelismo e um meio de levar outros para a mesma fé. Hoje eu desejava falar sobre o perfeito conhecimento de Deus. Após ter falado sobre a preocupação como um mal em si, falar sobre a necessidade de confiança, a percepção que devamos ter sobre a confiança em Deus como sinônimos da fé, certeza, esperança. A percepção que temos sobre as perguntas da identidade, as respostas que damos sobre o conhecimento que temos da nossa origem, do nosso povo, do nosso Deus. Hoje eu queria falar sobre o pleno ou o perfeito conhecimento de Deus. Por que é necessário conhecermos a Deus? Quanto ao conhecimento de Deus,
por que se torna necessário aos crentes que tenham conhecimento de Deus, do seu amor, do seu poder, da sua graça, de suas misericórdias? Porque nós somos seres finitos e com finitude em todas as nossas ferramentas, quer sejam elas materiais ou imateriais, todas as ferramentas internas ou externas, toda nossa base, ela é finita. Primeiro, porque nós não fomos feitos deuses, embora feitos à imagem e semelhança de Deus. E com o pecado, entramos para um campo finito, muito intenso, e um afastamento tão grande de Deus, que até as valências que tínhamos, acabou entrando em falência. Até as nossas determinações, que eram a medida da perfeita determinação de Deus, a nossa inteligência, que foi feita à medida da inteligência de Deus, a nossa consciência moral, que estava assente e conectada à consciência do Eterno, ficou afetada pelo pecado. Ainda somos imagem e semelhança de Deus, mas não em sua forma perfeita. Entramos em falência. E então nós não temos conhecimento sequer do que vai acontecer conosco amanhã. Muitos de nós até já esqueceu as coisas que conseguia lembrar ontem, porque nós somos finitos. E então tudo isso coloca no homem, inclusive em nós, alguma incerteza, alguma dúvida. Entramos em reflexões que de alguma maneira nos pesam. Só que quando nós conhecemos na palavra que nós temos por Pai um Deus que tem o pleno conhecimento de todas as coisas, eu acabo então a ter e a desenvolver uma certeza, uma esperança e uma confiança inabalável, porque eu tenho plena confiança no conhecimento perfeito de Deus. Eu não conheço, mas conheço um Deus que conhece. Eu não sei tudo, mas eu sei sobre um Deus que sabe todas as coisas. Então eu me apego a esse Deus que conhece todas as coisas, para que eu não me perca no caminho da vida. Então eu sou como alguém que está a ir para algum lugar com alguém que conhece o destino, e então eu posso descansar, eu posso dormir. Todas as vezes que eu subo num avião, eu tenho plena convicção que o piloto conhece aonde eu estou aí. Eu só disse que eu quero ir para Portugal e me meto no voo aonde o piloto que tem todo o mapa e vai me levar para lá. Eu adormeço e quando vou à terra, eu tenho plena convicção que eu estou em Lisboa. Aterrei no voo de Lisboa ou do Porto. E então eu deixo com a confiança de que posso saudar as pessoas em português. Ou não? Porque eu subi confiante na passagem, na companhia que me vendeu o bilhete, e no piloto que vai certamente seguir a rota certa para o destino que eu paguei para ir. Igualmente nós confiamos no saber de Deus, porque temos plena convicção que Deus sabe todas as coisas, mesmo que eu não saiba. Amém? Aí então, quando eu leio esse versículo, estamos aqui diante da, primeiro, a manifestação de que o homem é incerto, que inclusive nós que oramos nem sabemos orar. Precisamos do Espírito para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E esse Espírito é que conhece Deus. O próprio Jesus, que prescruta o coração, examina os corações e conhece a intenção do Espírito, nos revela todas essas verdades. E ali então no versículo 28, que é o versículo chave, desde aqui Paulo nos revela que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados, por seu decreto. Primeiro, a pergunta que se faria ao texto é: quem são essas pessoas que amam a Deus? A Bíblia responderia em João, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Então esse versículo ficaria assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que têm os mandamentos e os guarda. Então este versículo se aplica aos santos,
se aplica aos eleitos. E o verdadeiro mandamento de Deus, ou a verdadeira fé em Deus, a verdadeira convicção em Deus, começa quando cremos na pessoa de Jesus Cristo. Então nós começamos a guardar, porque esse é o mandamento, crer no Filho de Deus. Esta é a verdadeira manifestação de amor. Aí então, quando eu creio na pessoa de Jesus, eu estou diante da observância dos mandamentos. Então a Bíblia diz que esses o Pai ama. E para esses que o Pai ama, todas as coisas contribuem para o bem deles. Amém? E a Bíblia diz, bem aos seus pensamentos que tenham de vós, não pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, para vos causar bem, para vos fazer bem. E então a Bíblia está aqui a nos revelar que esse Deus permite que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, daqueles que guardam seus mandamentos, daqueles que os praticam, daqueles em quem o Pai e o Filho fazem morada. Aí quando eu percebo essas verdades, o que me resta é conhecer quem conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus. Porque eu não conheço todas as coisas. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã no futuro. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 5 anos, 10 anos. Mas a certeza é que eu conheço alguém que sabe disso. Que conhece todas essas coisas. E se eu deposito e viro minha confiança nessa pessoa, então eu tenho plena convicção de que não posso temer coisa alguma. Mas o problema de muitos crentes que citam esse versículo é que eles mesmo não creem nisso. Muitos cristãos não creem nisso. Todas as coisas cooperam para o bem? Não acredito. Porque, infelizmente, ainda existem cristãos que creem no azar. Isso que é azar, está me acontecendo um azar. Olha, se me deu bem, é sorte, tenho sorte de ter emprego, tenho sorte de ter um bom emprego, tenho sorte de ter um bom salário, tenho sorte em ter uma boa mulher, tenho sorte, amado, sorte e azar só existe lá nos espíritas. Nós cremos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por detrás de todas as coisas está um Deus a montar tudo ao nosso favor, porque Ele nos ama, nós lhe amamos, e porque lhe amamos, o Pai e Ele nos amam igualmente e fazem morada em nós. E manipulam tudo ao nosso favor. Aí o cristão, se eu não sei todas as coisas, mas a Bíblia me revela que eu posso conhecer quem sabe, então meu interesse existencial deve ser conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então eu busco conhecer a Deus. Conheci e prossegui em conhecer ao Senhor. Porque Ele, afinal, conhece todas as coisas. Então, aqui eu preciso falar sobre alguns aspectos interessantes sobre o conhecimento de Deus. Ok? Teologicamente falando, quando analisamos para Deus e para o conhecimento de Deus, que muitos de nós chamaríamos de omnisciência, né? Deus conhece todas as coisas. A definição da omnisciência ou do conhecimento de Deus precisa ser pelos crentes conhecido ou entendido dentro de alguns aspectos que eu queria, né, detalhar. Primeiro, precisamos ter consciência que o conhecimento de Deus é arquétipo. O conhecimento de Deus é arquétipo. O que significa arquétipo? Arquétipo é na verdade, modelo. Arquétipo é aquilo que se torna a base. O arquétipo é o padrão, né? O arquétipo é o modelo inicial, que não se produziu de nada, mas que produz todas as coisas. O arquétipo é a forma onde, né, vamos lá dizer, por exemplo, tua forma de fazer bolo é o arquétipo. Tudo que sai da forma saiu do arquétipo. Ele é o modelo principal que produziu todas as coisas. Então, quando eu digo que o conhecimento de Deus é arquétipo, estou a dizer que o conhecimento de Deus é o padrão que definiu todas as coisas. Deus não conhece as coisas nas coisas, Deus conhece as coisas antes das coisas. Ele produziu todas essas coisas, Ele que desenhou a planta, Ele conhece a matéria, a substância que constitui cada coisa, porque o conhecimento dele é padrão, é o conhecimento que produziu todas as coisas que os homens conhecem hoje. Aleluia. Então, a confiança que eu tenho no conhecimento de Deus é a confiança nesse conhecimento arquétipo, tendo convicção que Deus conhece todas as coisas. Aqui em Angola não sei, mas na Europa, sempre que existe um incêndio, nós vemos isso no filme Europa, América e todos os países que se dignam a ser desenvolvidos, sempre que existe um incêndio num prédio, numa casa, a primeira coisa que eles tomam controle é com a planta. Qual é a planta do prédio?
Quais são as portas de acesso? Quais são as portas de fuga? O que tem dentro da casa? Tem um sofá no caminho? Eles conhecem todos esses aspectos para lhes facilitar no fogo e no incêndio que eles vão estar. Então eles pegam a planta, eles sabem que tem uma cave, que tem uma saída, que tem uma entrada. A melhor porta é entrar por essa, a melhor maneira é romper essa janela. Então, como eles conhecem as plantas, eles sabem. O incêndio começou onde? No quarto da criança. Olha, o quarto está ali naquela posição. Então vamos entrar por aqui, Então eles têm a planta. E nós estamos a lidar com um Deus melhor do que os bombeiros, porque Deus não só conhece a planta feita por um arquiteto, Ele é o arquiteto que conhece a planta. Então os incêndios da nossa vida, Ele tem poder de apagar, porque Ele sabe onde começou, Ele tem conhecimento de todas essas coisas, e Ele tem poder para resolver, porque Ele teceu o nosso interior, e Ele tem conhecimento de tudo que está no exterior. Outra questão sobre o conhecimento de Deus é que, para além do conhecimento de Deus ser arquétipo, o conhecimento de Deus é inato. Ou diria, o conhecimento de Deus é imediato. Significa isso, que o conhecimento de Deus não resulta ou não nasce de observação. O conhecimento de Deus não é nascido, não é produzido por um processo cognitivo, de raciocínio. Nós conhecemos. Todo o nosso processo de conhecimento, ou todo o nosso conhecimento, nasce de um processo, ou não? Nós raciocinamos para saber. Nós, para entender, passamos por um processo cognitivo, de onde se observa as coisas e então eu ganho conhecimento. Todas as pessoas que eu conheço por observação. Todas as coisas que eu conheço por observação. Quando recebi minha filha no hospital, nos primeiros dias vi o rosto, fui conhecendo os detalhes do seu nariz, da sua boca. À medida em que ela foi crescendo, eu fui observando. Hoje, se a Aniela entrou, sei que aquela é minha filha por observação, porque eu a conheço com aquele rosto, com aquele andar, com aquela voz, porque todo o conhecimento que o homem tem resulta da observação ou de um processo de raciocínio pelo qual ele acumula informações para saber que eu sei, que eu conheço. É o fulano que está falando comigo, porque eu observei, eu gravei os detalhes da voz, eu tenho a sensação de que quem está falando comigo é fulano, porque eu tenho isso gravado na minha mente. Deus não conhece desse jeito. O conhecimento de Deus é inato. Deus não precisa observar para conhecer. Antes, pelo contrário, tudo que se observa Ele conheceu antes, e Ele mesmo expôs todas essas coisas, porque Ele é a fonte da beleza. Ele montou tudo de forma bela, e nós hoje é que observamos. Outra questão importante sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, para além de ser arquétipo, para além de ser inato, o conhecimento de Deus é simultâneo. Significa isso. Significa que o conhecimento de Deus é simultâneo. O que é? Significa que o conhecimento de Deus não é sucessivo. Nós saímos do conhecido para o desconhecido. Por isso a Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor, porque os nossos conhecimentos são sucessivos. Então primeiro fui na pré-cabunga, depois me lançaram na primeira. Hoje não é creche. Vamos para a creche. Depois te lançam na primeira. Quando você aprende as coisas da primeira, te mete na segunda. Quando aprende da segunda, te mete na terceira. Se você quer destruir alguém, começa a lhe ensinar na primeira coisa do médio. Morre. Não vai entender coisa alguma, porque o nosso conhecimento é sucessivo. Não pode me ensinar 2 mais 2 se não me ensinar 1 mais 1. Não pode me ensinar 4 mais 4 se não me ensinar 2 mais 2. Porque nós estamos a sair do conhecido para o desconhecido. A partir do que eu conheço, eu passo a conhecer outras coisas que desconheço. Porque o nosso conhecimento é sucessivo, mas o conhecimento de Deus é simultâneo. Deus conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Não tem nenhum professor que lhe dá aula. Ele é o professor que ensina todas as coisas. Deus vê todas as coisas juntamente. Nós não, nós vemos as coisas separadamente. Por isso em Deus todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Nós não, nós analisamos todas as coisas separadamente. Nós vivemos parte por parte, detalhe a detalhe, tempo a tempo. Deus vê todas as coisas juntamente. É por isso quando vamos ler a história da Bíblia, nós começamos a encontrar na Bíblia histórias que nos encantam. Quem não se encanta com a história de José? O homem amado por seu pai, invejado por seu irmão, vendido a preço de banana, que foi parar no Egito, se tornou governador da casa de Potifar, foi parar na prisão e se tornou primeiro-ministro do Egito. Quem não lê essa história com beleza? Só que isso só está belo porque você está a ler rápido uma história que o outro viveu devagar. Você está a ler em minutos história que o outro viveu por anos. E enquanto você lê simultaneamente, está bonito, mas José viveu separadamente, sucessivamente, acontecimento atrás de acontecimento. Quem não se inspira na história de Ruth, a Moabita? Não é uma história bonita?
A Moabita que saiu de Moabe e se tornou mãe de Israel, bisavó de Davi, mãe na linhagem de Jesus. Quem não lê a história de Ruth com beleza? Você está a ler rápido uma história que a outra viveu devagar. Estarias pronta a perder teu marido? Estarias pronta a passar por situação de estrangeira e apanhar espigas de trigo no campo? Estarias pronta a passar quase por uma humilhação para ir casar com um homem que não sabia se podia lhe receber como esposa após ter sido negado por outro? O grande problema é que muitos de nós está a ler simultaneamente história que os outros viveram separadamente. É ali que você está vivendo hoje separadamente histórias que um dia também vamos ouvir simultaneamente. Mas enquanto você vive, você fala: Deus não está a me ouvir, Deus não está a me ver, estou mesmo a orar, Deus não está a me atender. Amado, Deus não está a te atender porque Ele está a ver tua história simultaneamente. Você está a analisar ela separadamente. Você só está a ver a doença que tens hoje, o desemprego que tens hoje, o dinheiro que te falta hoje. Deus está a ver toda a história simultaneamente. Se Deus atendesse a oração de José para sair do poço, ele não seria o que foi. Se Deus atendesse a oração de José para não lhe venderem, José não seria. Mas Deus diz: essa oração eu não vou atender porque eu estou a ver simultaneamente. Você tem que passar por esse caminho, você tem que chegar nesse lugar, você tem que passar por essa prisão. Só depois você vai chegar nesse palácio. Então o que eu faço, pastor? Se Deus não está te atendendo uma oração, te atendeu. Tenha paz, confia, acorde e sorria, porque você está diante de um Deus que conhece todas as coisas, e nele todas as coisas juntamente cooperam para o teu bem. Parece que a tua vida se torna um quebra-cabeça, mas Deus está no controle de todas as coisas, e os seus pensamentos são melhores do que os teus, para te dar o fim que você deseja. Perdi o marido, perdi a esposa, não tenho um filho, não tem. Amados, mas tens um Deus que tem tudo. Já não sei o que se passa comigo, Deus sabe. Então o conhecimento de Deus é simultâneo. O teu é quê? Sucessivo. Amém? Você só vai saber mais algumas coisas da tua vida amanhã, no dia que acontecer. E o amanhã onde você está aí, Deus já está lá, à tua espera. Só que esse Deus que está te esperando amanhã está contigo no presente, aí contigo, lado a lado. A pergunta: que Deus é esse que vai comigo a um lugar onde Ele está à minha espera? Oh, aleluia! O Senhor é bom. O conhecimento de Deus não é apenas simultâneo. Embora que nós vivemos fragmentadamente, todas as coisas que Deus conhece plenamente, precisamos ter certeza que o conhecimento de Deus, que é simultâneo, também é completo. Isso significa que Deus não conhece apenas parcialmente. Deus não conhece simultaneamente apenas uma metade. Deus conhece simultaneamente a totalidade das coisas que vão te acontecer, das coisas que você vai viver. E ter conhecimento desse conhecimento de Deus vai te trazer paz. Porque alguns de nós pensam que Deus abandonou, Deus não está a me ver, Deus parece que me esqueceu. Não, tudo está no programa dele. E Ele vai fazer tudo para que seu nome no fim seja glorificado. O dia que ouvimos tua história também vão glorificar. Porque todo mundo que ouvir teu testemunho vai ouvir também já simultaneamente. Mas você tem que viver separadamente, sucessivamente, fragmentadamente, parte a parte. Dor a dor, tristeza a tristeza, traição a traição, decepção a decepção. Todas essas coisas cooperando para o bem, porque você lhe ama. Amém. Para além do conhecimento de Deus ser completo, o conhecimento de Deus também é necessário. O que significa esse conhecimento necessário? Isso significa que Deus tem conhecimento, quer de si mesmo, e de todos os acontecimentos possíveis que se dão por meio de princípios por Ele predefinidos, né? Para não trazer definições que podem complicar, é dizer assim, que Deus lançou na terra princípios por meio dos quais os homens têm que se conduzir, que quando aplicados vai ser para bem, quando resistidos vai ser para mal. Mas Deus tem conhecimento antecipado de pessoas que vão quebrar ou obedecer tais princípios.
sem ele necessariamente interferir que essas pessoas obedeçam ou cumpram. Percebe? Ou descumpram. Aí acontece o quê? Vê o que Jesus fala. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me nega. O que Jesus tinha conhecimento necessário sobre o que iria acontecer com Pedro ao negá-lo. Amém? Então, não é que Deus seja a causa do mal ou a causa do pecado, mas Deus sabe que por meio dos princípios pré-estabelecidos por Ele, homens vão ir contra as suas leis e vão sofrer as consequências de Deus ter desobedecido. Ok? Dali Jesus, quando ouviu de Satanás, lança daqui, porque a Bíblia diz, aos teus anjos dará ordem, ele diz assim, não tentarás o Senhor seu Deus, porque esses acontecimentos não tem a ver com não, eu sou filho de Deus, eu não sou filho de Deus. Se você se atirar na frente da estrada e um carro tiver passando, vão te atropelar, vai ser tua estupidez, percebe? Porque essas coisas vão acontecer, não porque Deus decretou que assim fosse, mas porque Deus decretou que quem fizesse tal coisa sofreria tal consequência. Ok? Então, aqui estamos diante desse conhecimento necessário. Deus conhece as coisas que vão acontecer dentro daquilo que também chamaríamos depois de conhecimento livre. Deus tem um conhecimento livre sobre todas as coisas por causa dos decretos sobre a liberdade que Ele deu ao homem. O homem tem o livre-arbítrio para decidir sobre as coisas que vai ou não fazer. Ok? Então Deus dando essa liberdade, Deus também tem um livre conhecimento sobre as coisas passadas, presentes e futuras dentro da realidade humana. Essa é a razão. Porque quando eu tenho conhecimento de que Deus tem um conhecimento livre, Deus tem um conhecimento necessário, inclusive sobre o que eu vou fazer bem ou mal. E eu me lembro que Deus me chamou para ser um pregador, um homem de Deus, uma filha de Deus. E eu estou em queda, estou em falha, estou em fracasso. Esse fracasso não podia me tirar da presença de Deus. Os meus erros, minhas falhas de Deus não podiam me tirar da presença de Deus. Por quê? Porque se Deus me chamou, mesmo sabendo que amanhã eu iria cometer erro, mesmo assim me chamou, é porque o meu erro não é maior do que a chamada. Se Deus tem o livre conhecimento de que eu um dia vou falhar, a falha não pode me afetar mais do que o chamado. Porque Deus me chamou apesar de conhecer as minhas falhas de amanhã. Deus me escolheu apesar de ter visto antecipadamente meus erros. Por isso Pedro estava certo que não iria errar. Mas Jesus já tinha visto Pedro errar. E quando Pedro errou, Jesus virou e ele olhou para lhe dizer, não viste? Agora estás a ver? Eu é que vi primeiro. Eu vi que você ia fazer isso. Mas o olhar de Jesus não era de condenação, era de amor, era de graça. Era um olhar que não havia mudado. O mesmo olhar que Pedro viu no mar da Galileia, o mesmo olhar que fez com que André lhe conduzisse a Jesus, aquele mesmo olhar não mudou, porque as misericórdias de Deus estão acima das falhas. No conhecimento livre de Deus, Deus viu tuas debilidades, mas Ele te chamou hoje, apesar das debilidades. Por isso, quando você tiver passar por uma luta, saiba que Deus sabia antes dessa luta, mas te chamou mesmo assim. Então quer dizer que a chamada dele é maior que a luta. Continua a lutar, prevaleça na presença do Senhor. Amém. E isso, o conhecimento livre nos levaria para outra coisa que chamaríamos de presciência. Presciência significa que o conhecimento de Deus é prévio. O conhecimento de Deus é de antemão, né? Deus pode conhecer previamente as ações livres dos homens. Ou o homem vai fazer uma coisa livre e Deus já conhece previamente, de antemão. E você vai encontrar isso em vários textos da Bíblia. Você vai encontrar isso, Atos 1:13, você vai encontrar em 2 Coríntios 5:21, né? O termo que nasce, esse conhecimento de Deus, esse gnóstico, né? Esse conhecimento. Aí você vai perceber que Deus percebe isso. No Antigo Testamento está cheio deste conhecimento de Deus sobre as escolhas efetivas que os homens fariam livremente, né? Números 16:5, Juízes 9:6, Amós 3:2, Romanos 8:29. Dentro desse capítulo nós temos essa expressão que Deus preconheceu as coisas. Então estamos diante de um Deus que conhece todo o processo simultaneamente, completamente, livremente. Ele conhece todas essas coisas. Mas quando nós os crentes entendemos isso, nossa fé em Deus passa a ser muito mais abalizada. Nós não vamos orar como quem acha que Deus não sabe. Não. Deus sabe todas as coisas. Deus não te atendeu a oração que te atendeu calado.
silencioso, porque os seus projetos são melhores do que os teus, os seus pensamentos são maiores do que os teus. Quando você vive dessa maneira, a tua fé é firme, a tua alegria é firme e nada te abala facilmente, porque você percebe. Lembra Ezequiel no capítulo 37, ele levado a um vale que estava cheio de ossos, e o Senhor lhe fez andar ao redor dele, e viu que eram numerosos e estavam sequíssimos, e disse: filho do homem, poderão esses ossos viver? Ezequiel percebeu que a pergunta de Deus era muito difícil, porque nos capítulos anteriores o povo de Deus estava a reclamar e dizia: nós já somos osso, somos uma nação sem futuro, nós fomos consumidos, nossa carne foi comida, só sobrou já osso, não há esperança para nós. Então o povo fez essa reclamação. Deus pegou Ezequiel, o profeta do povo, e lhe levou para essa visão. Ele diz assim: teu povo está a falar que já são ossos, quero te mostrar o que eu faço com ossos, vem cá. Ele levou, ele perguntou: esses ossos podem viver? Ezequiel tinha dois argumentos: um Deus que é muito poderoso, mas um povo que é muito de reclamar. Vou falar o argumento do povo ou vou falar o que Deus fala? Não, eu estou no meio, estou dividido. Também eu já ouvi testemunho de Eliseu e Elias, ressuscitaram mortos, mas osso, não tenho bem certeza. Sabe o que Ezequiel fala? Senhor, tu sabes. O que Ezequiel está a falar? Eu deixo o conhecimento contigo. Teu conhecimento é pleno, teu conhecimento é perfeito, teu conhecimento é inteiro. Eu não tenho resposta para dizer sobre esses ossos, mas o Senhor tem. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Quando Ezequiel faz isso, Ezequiel está dizendo assim: eu confio plenamente no teu conhecimento, eu confio plenamente na tua resposta. Ezequiel tinha na mente que quando Deus pergunta é porque ele mesmo é que tem a resposta. Quando Deus pergunta não é porque ele quer colher informações, porque se tivéssemos um Deus que colhe informações, então o conhecimento dele não seria simultâneo, seria sucessivo. Quando Deus está a te perguntar algo, não é porque ele quer saber, é porque ele sabe e quer te fazer saber da melhor maneira. Primeiro, a primeira pergunta que surge na Bíblia é uma revelação que Deus sabia: Adão, onde estás? A pergunta de Deus, onde estás, não é porque não estava a ver Adão, é porque ele queria que Adão se visse como ele estava. Onde estás é a pergunta condenatória para um homem que antes ouviu de Satanás: se você comer vai ser como Deus. Quando Deus lhe pergunta: de onde estás? Estava a lhe perguntar: viraste Deus? Agora és Deus. Um Deus nu, medroso, covarde, que se esconde atrás da árvore. Onde estás, Adão? Estás onde? Deixaste de ouvir minha palavra, deixaste de guardar meus mandamentos, estás melhor assim? Onde estás, Adão? Disse: não, ouvi tua voz no jardim e me escondi. Quem disse que estás nu? Quando Deus estava a fazer as perguntas, Deus estava a revelar o pecado e a fraqueza e a nudez do homem. Deus não estava querendo saber, Deus sabia e estava a revelar a Adão, com perguntas, as respostas da sua desobediência. Agora Ezequiel está a dizer: poderão esses ossos viver? Deus está a perguntar coisas que só Ele tem resposta, para que o homem, sabendo da sua finitude, confie na infinitude dele. Sabendo do seu limite, confie no Deus ilimitado. Sabendo de sua fraqueza, confie na força. Amados, então as fraquezas não existem para nos tornar fracos. As fraquezas existem para nos aproximar do forte. A finitude não existe para nos tornar apenas finitos. Existe para nos levar àquele que é infinito. As perguntas não existem para nos colocar apenas dúvidas. Não existe para nos levar para aquele que tem a resposta. Poderão esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Ah, eu sei. Então se eu sei, tu podes, profetiza. Deixaste comigo a sabedoria? Eu deixo contigo o poder. Fale com os ossos. Quando deixamos com Deus a sabedoria, Deus deixa conosco a resolução, as manifestações. Quando nos desprovemos de qualquer saber, para que Deus saiba todas as coisas, então Ele deixa conosco a autoridade para falar com as coisas e com as circunstâncias e transformar realidades. Profetize e fale com esses ossos secos. Assim diz o Senhor. Aleluia. Então, amados, nós estamos diante de um Deus que quando pergunta tem resposta. Quando te pede não quer nada de ti, só quer te dar. Dá-me de beber, mulher. Como sendo tu, homem judeu, me pedes de beber? Disse a mulher samaritana. Jesus disse: se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esse versículo parece ter erros.
Jesus disse, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. Está contrária essa conversa. A conversa deveria ser assim, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe darias água. Jesus não disse isso. Disse, se tu soubesses quem te pede, tu lhe pedirias e ele te daria. Está entendendo a conversa? Se tu soubesses quem te pede, tu lhe pedirias. É difícil entender essa. Está dizendo a mulher samaritana, se tu soubesses quem está a te pedir, tu é que pedirias. E ele é que te daria água viva que correria no teu ventre para a vida eterna. Se tu soubesses quem te pede, saberias que ele não pede. Se tu soubesses quem está a te pedir, saberias que ele não tem falta de nada. Se tu soubesses quem está a te pedir, saberias que ele não tem necessidade de coisa alguma. Se tu soubesses quem te pede, você saberia que quem te pede água é mesmo água. E não pode haver sede na água. Oh, aleluia. Se tu soubesses quem te pede, te colocarias na posição de pedinte. E ele de doador. Então sempre que Deus está a te pedir uma coisa, Ele quer te dar. Entenda. Se Deus está a te pedir o seu coração, Ele quer te dar o coração dele. Se Deus está a pedir a obra das tuas mãos, é porque Ele quer manifestar na tua vida a obra da mão dele. Se Deus está a pedir os movimentos dos teus pés, é porque Ele quer te levar aonde só os seus pés chegam. Se Deus está a te pedir alguma coisa, Ele quer te dar, que só Ele pode dar. Amém. Agora, aí está, poderão esses ossos viver? Senhor, Tu sabes. Me abandono no Teu saber. Me abandono no Teu conhecer. Me abandono na Tua sabedoria. Tá bom, Ezequiel. Então profetiza. Fale para esses ossos secos. Nota que a reclamação era do povo. O povo que dizia assim, já somos ossos, não temos esperança. Agora diz assim, profetiza para esses homens que dizem não tem esperança. Diga, assim diz o Senhor, colocarei em vós o Espírito e vivereis. E colocarei tendões, veias, ossos. E a Bíblia diz que quando ele profetizava, cada osso se juntava ao seu osso. E quando profetizou, vieram tendões, cresceu carne, se estendeu pele, e os corpos todos estavam no chão. E quando voltou a profetizar os ventos, o Espírito entrou nos homens e eles se colocaram em pé. O grande, numerosos ossos se tornaram um numeroso exército de Deus vivo. E estavam vivos e de pé. Ezequiel entendeu naquele dia que quando nós deixamos com Deus o conhecimento e a sabedoria, Deus deixa conosco o poder para profetizar. Deus vai falar com os ossos, só que não vai falar com a sua voz diretamente aos ossos. Vai falar com o seu profeta para falar com os ossos secos. Deus fala com esse homem para falar com esses ossos. Porque aqueles que obedecem a Deus, não tem circunstâncias que também não lhe obedecem. Não tem problemas que também não lhe obedecem. O grande problema de muita gente que não são obedecidos é que eles não obedecem. Por isso todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os que amam a Deus são aqueles que guardam seus mandamentos, aqueles que lhe obedecem. Logo, se você vai no demônio, sai, está dizendo não vai sair, é porque também quando Deus te diz entra, você também disse não vou entrar. É por isso que demônios te resistem, porque você resistiu a Deus. 7 filhos de Seva, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Disse, Paulo conhecemos. Jesus sabemos quem é, vocês são quem? Saíram a correr no... Porque o grande problema de pessoas que não sabem e não conseguem mudar circunstâncias está nas desobediências que têm para com Deus. Mas Ezequiel obedeceu a Deus e agora os ossos lhe obedecem. Ossos não ouvem voz de Deus, ouve a voz de Ezequiel. Mas Ezequiel não fala as suas palavras, fala as palavras de Deus. Deus fala com Ezequiel e Ezequiel fala com os ossos. Oh, glórias a Deus. Enquanto os ossos ouvem Ezequiel, eles ouvem na voz de Ezequiel a palavra de Deus. Por isso, quando nós abandonamos toda a nossa sabedoria, largamos toda a nossa inteligência, nosso raciocínio e dissemos, abandono minhas palavras, meu raciocínio e me apego à palavra de Deus, então as coisas na nossa vida começam a obedecer a palavra. O grande problema de pessoas que têm pouca fé é que tem muito raciocínio humano, tem muito pensamento carnal. Eles se conduzem pelos pensamentos e o conhecimento progressivo, né? Pelos seus raciocínios humanos, por suas cognições, por suas observações, por sua inteligência humana.
Por isso não veem o que deviam ver. Mas nós estamos abalizados no conhecimento simultâneo de Deus. Naquele conhecimento que não depende da observância alguma. Naquele conhecimento que é inato. Naquele conhecimento que é simultâneo. Naquele conhecimento completo. Naquela sua presciência que de antemão sabe todas as coisas. Que me revela seus propósitos eternos para a sua própria glória e para o bem daqueles que lhe amam. Então, amados, hoje chegou o tempo de começarmos a profetizar. Mas não basta falar com os problemas se primeiro você não ouvir Deus que fala contigo. Deus primeiro vai tratar contigo antes de você tratar com as circunstâncias da vida. Mas hoje eu gostaria que você tivesse uma alegria indizível, já que você conhece o Deus que conhece todas as coisas. Amados, quem sabe, a pessoa que sabe todas as coisas não vive assustado. Disseram a Jesus, e falei nas outras pregações sobre a ligação hipostática, né, de Jesus, né, de Deus com o homem, né, de Deus, homem e homem-Deus. Mas Jesus foi lhe perguntar o seguinte: mestre, nos diga, quando será o tempo que virá o Filho do Homem? Jesus diz assim: o dia e hora ninguém sabe, nem o Filho dos Homens, nem os anjos de Deus. Apenas está reservado ao Pai. Mas se Jesus é Deus, por que Jesus não sabia o dia e a hora? Porque na ligação hipostática Jesus se diminuiu, Jesus se reduziu ao estado humano em alguns aspectos, para não saber algumas coisas que estavam reservadas somente ao divino, ao Pai, no seu estado, na pessoa primeira da Trindade, né? E então estava reservado ao mistério do Pai. Quando Jesus disse assim: eu não sei o dia nem a hora, Jesus não estava simplesmente a negar ou a se colocar em ignorância. Antes, pelo contrário, Jesus estava a nos revelar a profundidade do conhecimento que o cristão deve ter, sendo ele Cristo o exemplo de todos os cristãos. O cristão, quando não sabe, tem que saber que ele sabe sobre quem sabe. Eu não sei, mas o Pai sabe. E o Pai é meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, hoje eu estou a dizer, eu não sei o dia, nem a hora, mas eu sei quem sabe. Por isso eu também não estou querendo saber coisa alguma, porque Ele já sabe. E nós estamos ligados. Se Ele sabe, eu não preciso saber. Desde que Ele saiba, eu estou seguro. Amém. Aí então Jesus está dizendo: eu não sei, mas eu sei quem sabe. A pergunta é: você sabe quando é que vai casar? Não sei, mas eu sei quem sabe. Você sabe quando é que vai ter filho? Não sei, mas eu sei quem sabe. Você sabe quando é que teu salário vai subir? Não sei, mas sei quem sabe. Então eu estou confiante na pessoa que sabe. Por isso eu não tenho trauma. Por isso eu não tenho um AVC. Por isso eu durmo em paz, acordo em paz. Porque quem sabe é meu Pai. Eu tenho intimidade com Ele. E Ele sabe todas as coisas para o meu bem. Então eu não sei o dia nem a hora, mas o meu Pai que está no céu sabe. Eu não sei muita coisa, mas de uma coisa eu sei: que o meu Deus sabe todas as coisas. Então isso trará a ti confiança na viagem. Se você está aí numa província que você não conhece, com alguém que conhece no volante, você dorme. Ou não? Mas se você está aí num bairro onde você também não conhece, motorista não conhece, mano, fica acordado e liga para a pessoa que estava a dirigir. Já chegamos aqui na farmácia verde. Depois, agora, conhecimento sucessivo. Curva à direita. Na primeira ou na segunda? Na primeira mesmo. À direita ou à esquerda? Direita. Curvaste? Curvei. E agora? Estou a ver um embondeiro. Olha, naquele embondeiro mesmo, curva agora à esquerda. Depois vas encontrar uma senhora que vende aí bolinho, tem sempre um cão embaixo da mesa. Passa! E depois vas encontrar uma casa branca que está escrito lá Manamador. Aí mesmo pergunta só na Manamador: onde é a casa da tia Joana? Você tem que... Porque você está fazendo uma viagem desconhecida com uma pessoa que desconhece, com orientações sucessivas. Eu não estou aí para um lugar desconhecido pela pessoa que está comigo. Eu até desconheço o lugar, me falam da sua beleza indizível, mas quem conhece o lugar, está à espera de mim no lugar, está comigo aqui no lugar, indo comigo, conduzindo a viagem. Mano, dormi. Estou na paz, na confiança de que o Deus Todo-Poderoso sabe todas as coisas e está a fazer tudo ao meu favor. Por isso todos os dias eu estou animado,
Vou levanto do trabalho, vou para o trabalho animado. Volto do trabalho animado. Passo por lutas animado. Posso lagrimar, mas estou animado. Posso passar por lutas difíceis, mas estou animado. Posso perder alguém querido, estou animado. Porque todas as coisas, afinal, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas juntas. O grande problema é que muitos de vocês estão tristes porque vocês analisam as coisas separadamente. Detalhe a detalhe. É como quebra-cabeça. Se você te oferece um quebra-cabeça, não é aquele das crianças, quebra-cabeça de verdade. Montar as peças é difícil. Você tenta meter essa peça, afinal é da cauda. Está tentando meter na cabeça. Mas quando o quadro está completo, o desenho se entende, ou não? Mas se você espalha, você não percebe. Porque, infelizmente, a nossa vida é feita de peça a peça. Até estar montado, nós não entendemos o desenho. Mas Deus conhece o desenho completo. E agora espalhou e nos diz: vivem peça a peça. Mas eu tenho plena convicção que a peça que não está a encaixar não estragou o desenho. O desenho é perfeito. Aquela peça que ainda não está a encaixar, aquele entendimento que eu ainda não tenho, Deus já tem, porque Deus conhece tudo juntamente. Agora fale com Deus. Diga: Senhor, me faça viver a plenitude dessas coisas. Não quero andar em dúvida para com teu amor. Não quero andar em dúvida para com a tua graça. Não quero andar em dúvida para com a tua misericórdia.